Você com certeza já viu aquele meme que uma velhinha comprou uma casa antigamente por, sei lá, 2 galinhas e uma bicicleta e agora ela aluga a casa que ela comprou por R$2.000 por mês, isso falando por baixo. E a gente paga, porque não tem opção. Por que bem na nossa vez de ser adulto, tudo tá tão caro? Hoje eu fiz uma lista dos 10 motivos por que é tão difícil deixar de ser pobre hoje em dia. Mas também vou tirar umas dicas de como que a gente pode sair junto dessa, porque ó, não tá fácil nem pra mim. Eu sou o Cezito Sperandio e esse é o canal Economy, que é a tradução dos investimentos. Aqui eu falo de liberdade financeira e vida simples. Se inscreve aqui embaixo que você não vai perder nenhum vídeo novo que sai todo dia aqui no canal. Toda quarta-feira às 5 da tarde tem vídeo de lista que nem esse. E esses dias eu falei da lista dos 10 ativos pra você ter liberdade financeira. Economy faixa branca. Você não tem nenhum compromisso de dar um like agora. É só hora que você fala, caraca, gostei do Cezito Economy, mas o Economy Raiz já deixou o like da confiança, eu nem preciso falar nada. Bora pro vídeo. E aí, investidor sussa, bora tacar pau em mais um vídeo, porque eu dividi esses 10 motivos em 3 grandes grupos. Os motivos macro, que são grandes motivos que a gente tem pouco poder para impactar, para fazer diferente. Os motivos financeiros, que aí sim a gente já tem muito mais o que fazer, que são as minhas principais dicas. E os motivos comportamentais, que se a gente não tiver atento em autoconsciência, em autoconhecimento, aí, meu brother, a coisa vai por água abaixo, por mais que você entenda todos os outros motivos. Então, vamos tacar pau? Primeiro motivo de conjuntura econômica ao longo do tempo. O custo de vida, ele tá cada vez maior pra gente sobreviver, tanto no Brasil como no resto do mundo. Inclusive os países desenvolvidos acabam sofrendo isso de maneira até mais acentuada, porque o nível de preços já lá é muito alto, porque tem uma inflação acumulada. Aqui no Brasil em particular, a gente tem uma inflação histórica muito alta. O que eu quero dizer? Não faz muito tempo que a gente percebeu aí durante a pandemia as coisas subindo muito de preço. Aí as coisas pararam de subir tanto assim, aí você fala, caramba, mas tá tudo caro ainda. Sim, porque a inflação, ela se acumula. As coisas subiram, sei lá, 10% de preço num ano, talvez você percebeu coisas que subiram até bem mais, e no ano seguinte elas não estão mais subindo tanto, estão subindo 2. Só que os 10 já subiram, passaram de, por exemplo, um conjunto de coisas que você compra R$1.000 para 1.100, com uma inflação acumulada de 10%, aí no ano seguinte subiu 2%, subiu muito menos, só que não reduziu de preço, passou dos 1.100, já tinha subido 10, para 1.120, porque subiu mais 2%. Então essa inflação acumulada, ela reduz o nosso poder de compra, e convenhamos, os reajustes salariais, eles são insuficientes, de modo que as coisas sobem muito de preço, o nosso salário sobe, mas não sobe tanto. Então cada vez a gente até tem um salário maior, mas a inflação cresce muito mais rápido e a gente vai ficando cada vez mais pobre, mesmo recebendo um pouquinho mais ao longo do tempo. Então é difícil. Soma-se a isso o motivo 2, né? Os serviços públicos de baixa aqui no Brasil, para não dizer de péssima qualidade. Então qualquer incremento, qualquer aumento de renda que a gente tem, a gente tende a suprir essa demanda reprimida, por exemplo, por saúde, porque a saúde pública, apesar de no Brasil ser muito melhor do que em vários países da América do Sul, por exemplo, ainda a gente sabe que é péssima, né? Segurança, cara, cada vez mais a gente se sente inseguro no Brasil, principalmente falando em grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro. Eu nem preciso me alongar sobre isso. Além de educação, né? Nossa educação pública, essa sim é pavorosa. Qualquer incremento, qualquer aumento de renda que a gente tem, a gente tende a suprir essa demanda, pagando um plano de saúde mais legal, em vez de depender só do SUS. Se você não for CLT, já tem o seu plano de saúde. Pagando por um condomínio para você ter mais segurança, em vez de se submeter ao bairro que tá todo mundo roubando o celular um do outro. Se aumenta um pouquinho o salário, o que você faz? Paga uma faculdade, paga um curso, paga uma escola particular pro seu filho. Então a gente consegue até ter aumentos de renda, mas aumenta os nossos custos, talvez na mesma proporção. Então a gente não fica mais rico, a gente tem acesso a serviços que a gente já tá pagando a imposto, e aí a gente paga um serviço particular, porque o serviço público é péssimo. O terceiro motivo também tem a ver com isso, né? Que é a falta de acesso em geral. Talvez você tenha acesso a condições básicas humanas, mas muita gente no Brasil não tem acesso, por exemplo, a saneamento básico. A gente vive num país que é muito desigual, e isso penaliza muito o mais pobre. Quem já é mais rico e tem acesso à educação legal, porque, pô, teve que pagar por isso, além de já pagar os impostos, tem saneamento básico, etc., que é tudo que o Estado deveria oferecer de condições igualitárias para todos. Os mais pobres não têm.
E eles faltam mais no trabalho, como é que ele vai conseguir uma promoção no emprego se ele falta tanto? Culpa não é dele, mas ele acaba sendo penalizado. Falta muito na escola, não tem acesso a saneamento básico, muitas vezes tem uma alimentação pior. Então esses são 3 motivos macro, conjunturais aqui do Brasil e no resto do mundo também, de por que é tão difícil sair da pobreza. Antes de ir pros motivos financeiros, o que a gente pode fazer contra isso? Cara, votar consciente, cobrar os políticos, convenhamos, eu mesmo já não sei quanto mais isso atrapalha do que realmente ajuda. A gente tem que fazer isso, é um dever cívico talvez. Cara, a ansiedade que causa acompanhar esse nível de loucura política, de cada vez a galera mais polarizada e brigando, cara, me causa uma ansiedade que eu já dei graças a Deus de parar de trabalhar com macroeconomia em banco e acompanhar muito menos esse noticiário, de ficar querendo cobrar político nas redes sociais. É o canal que a gente tem pra fazer alguma coisa. É claro que tem várias outras razões que você talvez perceba que eu não vou falar aqui. Então comenta aqui embaixo pra você qual que é o principal motivo de ser tão difícil de sair da pobreza, de deixar de ser pobre. Quarto motivo, já entrando nos motivos financeiros, que é falta de educação financeira e conhecimento básico de matemática, que fazem aqui no Brasil, todo brasileiro, a vítima perfeita de, por exemplo, rotativo do cartão de crédito, empréstimo de crédito pessoal, por exemplo, que são empréstimos a juros altíssimos e até de golpes financeiros. Eu vejo muita gente falando: ah, mas eu não vou investir no tesouro, fala pro meu pai não investir no tesouro e direto pra criptoativo, canis majores da vida, que é umas pirâmide maluca. Porque não tem noção que os juros aqui no Brasil fazem, inclusive do Tesouro Direto, que tem as aplicações mais seguras do Brasil, elas têm as taxas de rentabilidade muito altas para a média do mundo, considerando a segurança que ela oferece. Só que aí o cara faz a conta muito no curto prazo, fala, pô, Selic tá rendendo hoje talvez 10% ao ano, vou colocar 1.000, se eu não colocar mais nada, ele vai virar 1.100 daqui a um ano. E se eu ganhar R$100, cara, aí se joga numas aventuras de tipo, nunca investiu, vai para criptoativos, Bitcoin, que pode até fazer parte da sua carteira, mas olha o risco que tá se expondo, ou pior, vai para golpes financeiros, além dos exemplos de, vou passar aqui no cartão, não tem nem noção que os 400% ao ano que se cobra de juro vai ferrar com a vida dele se ele continuar nessa bola de neve negativa. Quinto motivo é a falta de educação financeira, mas não de si próprio, dos pais, que aí tem 2 caminhos, elas são ensinadas e reproduzidas por nós, né, o comportamento financeiro dos meus pais, acaba ensinando, não porque eles tiveram a intenção, mas acabam ensinando pelo exemplo muito pra mim. Isso vai acontecer com seu filho, aconteceu com você em relação aos seus pais. E se nossos pais, como em média brasileiro eu posso afirmar que seus pais também não tiveram educação financeira, eles talvez tenham alguns comportamentos que não são os ideais, não é culpa deles, e a gente acaba reproduzindo isso. Além do que, tem outro lance. Legalmente, a gente herda as dívidas dos nossos pais. Eu já ouvi muita gente falando que, esse papo de CPF cancelado, o cara morreu, o CPF é cancelado, cancela as dívidas. Não cancela não, você herda as dívidas do seu pai e seus filhos vão herdar as suas. Olha o site da Serasa aqui que mostra como que funciona a herança de dívidas. Só tem uma situação que você é beneficiado. Quando as dívidas dos seus pais, por exemplo, ou as suas em relação aos seus filhos, a dívida do falecido, ela supera o patrimônio de herança. Então, nesse caso, a dívida só vai atingir o tamanho do patrimônio, mas você vai herdar, além da dívida, uma bela dor de cabeça. Outro motivo de ser tão difícil deixar de ser pobre, que o brasileiro, em média, não tem uma reserva de emergência. E por mais que ele já tenha um comportamento financeiro que é muito melhor do que a média, que é não gastar mais do que ele ganha, muita gente acha que tá bom assim. E aí, em qualquer coisa inesperada, qualquer eventualidade, se estrepa, porque não tem de onde tirar. Aí vai pedir dinheiro emprestado pro amigo, pro parente, pior, vai gastar no cartão de crédito, no cheque especial, dever pra agiota. Então, cara, além de ser um comportamento perigoso, arriscado, você ainda se coloca numa situação de tanta agonia que você, cara, eu não tô gastando mais do que eu ganho, mas eu gasto tudo que eu ganho, e eu entendo que em algumas situações isso é bem difícil de evitar, mas olha a aflição que dá. Você sabe que se uma vírgula sair errado, putz, deu uma dor de dente, o que acaba fazendo? Pô, né, eu vou ficar enrolando pra ir no dentista 3, 6 meses, porque senão o que eu vou ter que cortar? Quebra a tela do celular, aí você acha isso até mais urgente, porque a gente vive em função do celular. Vai lá, gasta R$300 pra trocar a tela. De onde vai tirar isso? Você percebeu, né? O que eu acho que a gente tem que fazer? Montar uma reserva de emergência, assim, ó, não precisa ter afobação, falar, meu Deus, eu tenho que ter 1 ano de reserva de emergência, isso parece muito distante. Vai com calma. E aprendendo mais dos investimentos seguros. Por mais que pareça um saco, se você se comprometer a reservar 15 minutos por dia, que é justamente o tempo de um vídeo de Economic aqui no YouTube em média. Confia em mim, a coisa vai ficando mais leve com o passar do tempo, você vai aprendendo sobre investimentos, vai cuidar melhor da sua grana de uma maneira segura, sem se colocar
em aventuras financeiras com seu suado dinheiro que você custou tanto pra conquistar. Não dá pra você arriscar, perder tudo assim, sem mais nem menos, né? Pra começar, se você tá insatisfeito com a rentabilidade do Tesouro Selic, se você tá insatisfeito com a rentabilidade do Nubank, eu abri conta e mostrei 3 aplicações que servem pra reserva de emergência e que rendem mais do que as caixinhas do Nubank. Tá tudo nesse vídeo aqui em cima, que o link também tá aqui na descrição. E aliás, onde tá esse vídeo, tem uma playlist, uma série de outros vídeos só de investimentos em tesouro direto e renda fixa com boas rentabilidades. Aliás, eu só falo de investimento seguro, não vou te meter em furada. Motivo número 7 de por que é tão difícil sair da pobreza, já entrando nos motivos comportamentais. A gente tende a não viver um degrau abaixo. A gente deveria, idealmente, os grandes gurus financeiros de sucesso que escreveram grandes livros sempre recomendam viver pelo menos um degrau ou mais degraus abaixo do que a gente pode viver. Não viver um degrau abaixo não cria espaço financeiro para você investir num futuro de mais liberdade financeira. Para você ter mais liberdade, a gente tem que sacrificar um pouquinho do presente, porque a gente tem, sei lá, um salário de 1.000. Se você gastar todos os 1.000, você não vai criar esse espacinho. Se você sacrificar um pouquinho, pô, eu ganho 1.000, mas eu vou gastar 900 e investir 100 por mês. Exemplo genérico, eu sei que ganhando R$1.000 por mês é desafiador investir, mas criando esses R$100 ao mês, ao longo do tempo, ele vai se potencializando em crescimento, e não é que lá na frente você vai ter R$100 por mês acumulado para você ter mais liberdade financeira. É muito mais do que isso. Quem já assistiu o vídeo da bola de neve dos investimentos aqui no Economics sabe muito bem disso. É exponencial o crescimento do seu patrimônio investido. Você sacrifica um pouquinho do presente para ter muito mais do que proporcionalmente liberdade financeira num futuro que nem vai ser tão distante assim. Motivo número 8, cara. A sociedade, ela valoriza muito o ter. A gente aprende que tem que ter casa, tem que ter carro, tem que ter roupa de marca principalmente, tem que fazer viagem chique, ir para restaurante caro, porque isso é sinônimo de felicidade. Isso é o que significa ser bem sucedido. Quando a gente acaba acreditando nesse tipo de coisa que venderam pra gente, martelaram na nossa cabeça a vida inteira, a gente fica querendo mostrar pros outros que a gente é rico. E na verdade a gente tá cada vez mais pobre e pior, cada vez mais infeliz, mais triste e às vezes até endividado e preso numa armadilha financeira de querer mostrar pro mundo que a gente, putz, venceu na vida. Mas o que é vencer na vida? Vencer na vida é ter um carrão? Eu tenho um Ninho 94, cara. Eu poderia ter muitas outras coisas. Eu tô tentando me desprender desses símbolos de status, porque eu não preciso provar pra ninguém que eu sou bem sucedido, que eu sou rico, que eu venci. Venci quem? Eu quero a minha liberdade financeira, a minha satisfação de dedicar o meu tempo às coisas que me completam de verdade. Não é ter coisas. Experienciar a vida, e pode ter certeza que as coisas que trazem mais significado, essa experiência que eu tô tendo, são muito baratas. Às vezes até de graça. Motivo número 9. A gente acaba investindo só o que sobra. É isso. Eu vou investir esse mês eu vou investir. Vou ver quanto vai sobrar, eu vou investir tudo. Meu amigo, não sobra. Now the world don't move to the beat of just one drum. Já ouviu falar no Pague-se Primeiro? O que eu recomendo que você faça? Tem as nossas coisas que a gente tem que pagar que não tem como fugir. O aluguel da sua casa, a conta de luz, é óbvio que dá pra economizar na conta de luz, mas enfim, são coisas que a gente não pode evitar, embora possa otimizar. Em seguida, pagou isso, não é vou pagar uma pizza, são coisas legais da vida, passear, sair, comer um negócio bacana, presentear quem você ama. Mas antes de fazer isso, paga você primeiro. Você vai lá e já reserva aquela graninha que você fez as contas, achou que é o ideal de investir e já investe. Se você esperar ver o que sobra só daqui a um mês antes de cair o próximo salário, não sobra. A gente sabe disso, não sobra. Às vezes a gente tá um pouquinho mais ansioso, vai comemorar alguma coisinha porque tá mais feliz e gasta. E é pecado isso? Não é, mas estrategicamente é melhor você investir antes, que é o famoso pague-se primeiro. Motivo número 10 é as compras por impulso. Quantas vezes a gente não tá triste, por exemplo, e aí a gente vai lá e faz uma comprinha e fica mais triste ainda por gastar aquele dinheiro que não devia. Então, meu amigo, passou numa vitrine, navegou pelo site, pela Mercado Livre, o que quer que seja, pintou a vontade de comprar um negócio, não compra. Mas eu quero dizer, não compra na hora. Você espera 1, 2, 3 dias. E pode ter certeza que se fosse uma compra por impulso, que você não tinha necessidade de comprar, a vontade vai passar. Eu, por exemplo, eu tô com meu fone de ouvido, que ele quebrou, descolou, eu colei de novo, ele continua funcionando. Me dá
dá vontade de comprar outro, mas ele tá funcionando normal, porque eu consegui colar, tá perfeito. E aí, vira e mexe, eu sou impactado por anúncios de fones de ouvido, porque a tecnologia é uma doideira, né, de redes sociais, eles sabem o que a gente quer. E aí me dá vontade de comprar na hora, aparecem umas promoções, mas aí eu espero, eu falo, não, calma aí, coloca até na minha agenda, vou ver de novo esse fone de ouvido. No dia seguinte eu vejo e falo, pô, era um negócio emocional aquela compra, era uma compra por impulso, eu não preciso gastar com isso agora. Nesse ponto, o que dá pra ser feito? Investir em autoconsciência, em se conhecer um pouco mais. Pra começar, eu indicaria 2 livros que valem super a pena. A Riqueza da Vida Simples, que é do meu amigo Gustavo Cerbasi, além de um outro livro que chama Família, Afeto e Finanças. Ele foi escrito por um casal de um planejador financeiro e uma psicoterapeuta, e ele ajuda muito a gente a enxergar os nossos comportamentos financeiros que vêm de família, sociedade que a gente vive e a gente acaba reproduzindo. Livros super fáceis de ler e super legais. Outra coisa talvez seja aprender a levar uma vida mais simples, que esse tipo de reflexão ajuda. Quanto menor a necessidade, maior a nossa liberdade financeira. Concorda com isso? Eu vi essa frase de um seguidor lá no meu Instagram e é meio contra-corrente, mas na moral, o que eu tô fazendo é total contra-corrente, principalmente no mundo de influenciadores de finanças. Sair de São Paulo, vir viver num lugar simples, levar uma vida simples, ter um carrinho velho em vez de ter um carrão do ano, é totalmente contra tudo que os outros influenciadores, quase todos os outros influenciadores de finanças fazem, que é mostrar que é rico, andar no carrão conversível. Cara, que loucura! Você quer mostrar que é bem sucedido pra quem? Essa mania de ter pra provar pros outros que você venceu. Venceu o quê, meu parceiro? Quanto mais simples a vida que você leva, mais liberdade financeira você tem e alcança mais riqueza antecipadamente, sem ter que ficar mostrando nada pra ninguém. Tive que começar um Insta novo do zero, então já me segue lá. Eu tava com mais de 130 mil seguidores e eu troco mais essas ideias desses assuntos por lá. O link tá aqui na descrição. Tem mais de 100 bancos diferentes no Brasil, além dos grandes famosões que você conhece. Eu fiz a lista dos 10 melhores de 2024, que muita gente votou. Nesses 10 você pode confiar. E, aliás, vários deles têm investimentos pra você conseguir fazer também. Não é só um banco, é um banco hiper completo, cartão de crédito, tudo. Oh, vale a pena. Os 10 que estão aí são bacanas. Aqui embaixo eu mostrei porque é tão difícil chegar nos primeiros 100 mil reais e daí pra frente parece que os 200, 300, 400, 500, 1 milhão são muito mais fáceis do que os primeiros 100 mil, além de dicas, né? Pra você chegar logo nos 100 mil, que é desafiador mesmo. Lembrou do like, né, meu parceiro? Agora clica nessa bolinha, vira um Econoiker Raiz e a gente se vê na próxima.